O Bosque das Águas é o grande reservatório da colônia espiritual Nosso Lar. É o centro de distribuição das águas a todas as dependências, departamentos e ministérios. O que será que ele tem de tão importante? Nós veremos que ele é quase tudo na colônia espiritual Nosso Lar. Vamos falar sobre esse assunto com base no 10º capítulo do livro Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o grande reservatório de água, o Rio Azul, que fica na colônia espiritual Nosso Lar. E esse é uma grande fonte de alimentação dos habitantes dali. Nós vamos observar que esse local ele tem uma importância fundamental, pois ele nos revela que um dia nós iremos copiar em muito os modelos de abastecimento da colônia. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like e vamos para o nosso vídeo. Primeiramente, Lísias está conversando com André Luiz, ainda conhecendo, levando André Luiz para conhecer as dependências da colônia espiritual Nosso Lar. E Lísias convida André Luiz para visitar o grande reservatório. André Luiz está muito curioso para saber tudo sobre o sistema de abastecimento da colônia. E prontamente indo até esse local, eles fazem uma pequena parada em um ponto da praça onde eles estão, e eis que surge o aerobus, que é um grande veículo funicular que assemelha-se, que propõe a ideia de ser como se fosse um ônibus, um grande veículo, mas que ele não corre nas avenidas como os nossos meios tradicionais. Como forma de ilustração dessa ideia, nós temos como exemplo o filme Nosso Lar, que ilustra, que nos traz uma ideia de como seria esse veículo. André Luiz, ele observa, mas assim não dá tempo dele filosofar muito sobre o assunto. Inclusive, ele menciona que ele visita a oficina dos sistemas de transporte em algum momento oportuno, mas ele não detalha muito sobre isso. Ele relata para nós que esse transporte tem muitas entidades e que esse caminho até o Bosque das Águas, onde fica esse grande reservatório, ele leva 40 minutos numa velocidade tão alta que ele não consegue, dali onde ele está, observar os detalhes dos edifícios e das coisas que ele ainda está conhecendo. Então isso só para nos ilustrar a ideia de quão grande é a colônia espiritual Nosso Lar. No caminho, eles chegam ao bosque, né? Eles descem. Ele até comenta que esse transporte ele desce como se fosse um elevador. Então ele percorre todo o ambiente, né? Assim, os locais aonde ele precisa ir. Ele até comenta que o ônibus faz algumas paradas, mas poucas. Mas ele relata essa questão do tempo, que levou 40 minutos da onde eles estavam até o ponto que era o Bosque das Águas. O ônibus desce como um elevador e daí eles aterrissam, descem e eis que André Luiz mais uma vez fica maravilhado com as árvores,
com o perfume do ambiente, com as águas. O cenário em si, ele comenta que tem bancos acolhedores, né, que ajudam a orquestrar o cenário, né, o ambiente. Tudo muito romântico, tudo muito bonito. E Lísias diz que ali, sendo um dos locais mais belos da colônia Nosso Lar, muitos casais vão até ali fazer as suas juras de amor e de fidelidade, se afinizar, pois estão prestes a reencarnar. Então é um local belíssimo. As árvores, ele comenta sobre as cores das flores, o cheiro do ambiente, as estradas que contemplam ali aquele local. Logo à frente desse grande reservatório do Rio Azul, André Luiz contempla um edifício imenso que é o centro de abastecimento. Ele absorve, né, em caixas muito grandes aquela água e distribui essa água para as dependências e departamentos, os ministérios, para toda a colônia. André Luiz, ele observa a estrutura da água e ele comenta que a água, ela tem uma estrutura quase fluídica, assim, diferente da água que nós temos aqui no plano terrestre. Aquela água é muito mais pura, muito mais leve e quase fluídica, como ele comenta. André Luiz quer saber qual é o ministério que toma conta que se ocupa dessa tarefa, né, da distribuição da água ou do cuidado com as águas. Lísias esclarece que essa é uma das raras atribuições materiais do ministério da união divina. Lembrando que esse ministério é o ministério mais elevado da colônia e que os técnicos, os ministros, eles são, por terem as vibrações mais elevadas, as frequências mais próximas dos planos superiores, eles acabam sendo responsáveis pela magnetização da água, pelo processo de purificação da água. Lembrando que a água, ela serve de alimento e remédio para os moradores da colônia. Lísias, ele reforça para André Luiz a importância da água. Ele faz um breve comentário que na Terra a gente aprende que pelas religiões que Deus criou a água. Porém, o homem não necessariamente dá a devida importância para essa substância. Ele lembra, André Luiz, que o corpo humano, ele é em grande porcentagem feito de água, que a chuva, ela traz o alimento, né? Ela irriga a natureza, as plantações que nos trazem o nosso alimento. As cidades, elas são construídas e são estruturadas conforme a passagem dos rios, dentre outras coisas. Como importância da água, tem um texto que eu vou trazer para vocês diretamente do livro, onde o Lísias, ele faz esse comentário mais a fundo sobre essa importância. Conhecendo mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos
para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Então ele faz esse reforço para André Luiz sobre a importância da água e ele continua as explicações considerando as questões relacionadas ao ministério da união divina, onde ele fala que eles, sendo detentores do padrão espiritual mais superior, cabe-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Como já foi comentado, em nosso lar, a água ela é base dos alimentos que são servidos e também dos medicamentos que são ministrados. Um entendimento final sobre a água, o que Lísias traz de esclarecimento para nós é que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo não somente carrega resíduos do corpo, mas também expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, levando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, o que Lísias vem nos reforçar é que a água que nós bebemos, a água nas nossas casas, elas assumem as características de nossas energias mentais. Dado essa explicação, a reflexão que nos fica é a importância de nós assumirmos uma posição de frequência elevada, das nossas energias estarem em sintonia com os planos superiores, porque a água que nós bebemos e a água que está no nosso corpo, ela assume as características das nossas energias mentais. Então, eu acho que desse capítulo, a lição mais importante que nós podemos absorver é esse apreço que devemos ter com a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Porque a energia, sendo ela de baixa vibração, ela vai ter um reflexo imediato na qualidade, na característica da água que estamos bebendo e da água que é parte do nosso corpo. O contrário, o contrário é verdadeiro, que se nos mantivermos em vibração elevada, a nossa qualidade de vida vai ser muito melhor. Tudo isso parece ser muito simples, mas eu acredito que seja muito importante estarmos reforçando esse tipo de conhecimento para que nós, no dia a dia, nós possamos melhorar a qualidade das nossas emoções e trazer essa qualidade de vida cada vez mais próxima dos planos superiores. E é isso. Se você gostou do nosso vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, faça comentários, deixe suas dúvidas e sugestões. Nós vamos continuar com André Luiz a sua caminhada no mundo espiritual e eu fico muito grato por você ter ficado até aqui com a gente. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.